Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Nós estamos naquela série de meditação na carta de Paulo aos Colossenses, e ainda vai longe. Tem muito assunto. Para mim conhecer bem o Evangelho, eu tenho que conhecer cada carta de Paulo. Porque eu vou entender o que é o Evangelho quando eu leio as cartas de Paulo e as compreendo. Entende? Eu preciso conhecer Gálatas, mas conhecer bem Romanos, que fala sobre o Evangelho da graça, justificação. Conhecer Colossenses, das falsas doutrinas. Conhecer Efésios, os lugares celestiais e a predestinação. Enquanto o crente não conhece bem essas coisas, o Evangelho é uma coisa vaga na mente dele. E se ele está num lugar que só prega Velho Testamento, ele está com a Bíblia na mão, o Evangelho está aqui, mas a mente dele está tão longe. Por isso que eu preciso conhecer cada carta de Paulo, explorar, conhecer, pregar, ensinar. E aí você vai sendo formado no teu conhecimento, a tua mente vai sendo renovada pela verdade da palavra, e nasce dentro de você um homem e uma mulher maduros, fortes, que sabem que acredita, que não é mais enganado por qualquer pregação, sabe julgar e avaliar qualquer coisa que ouve. Então vamos ler Colossenses capítulo 2, versos 6 a 11. Verso 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Agora vem as três palavrinhas. Nele radicados e edificados e confirmados na fé. Paulo já havia ensinado isso a eles. Olha lá. Tal como fostes instruídos, e vocês vão crescer em ações de graça. Agora Paulo alerta. Cuidado, tomem cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, as vãs sutilezas, as tradições dos homens, os rudimentos do mundo. Isso não vem de Cristo, não segundo Cristo. Agora ele apresenta Cristo como Deus, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E diz no verso 10, também nele vocês já foram aperfeiçoados. Ele é o cabeça, olha a autoridade máxima de Jesus, é o cabeça de todo o principado e potestade. E vem o verso 11, que nós vamos falar hoje. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, vamos à perguntinha, responder rapidamente. Por que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses? 4 falsas doutrinas estavam na igreja dos Colossenses. Quais eram? O asceticismo. O que é o asceticismo? Vamos ser rápidos. Toda doutrina que te escraviza, te cobra muito, te controla, exige o máximo que você não pode dar, né? Controla a sua roupa, a roupa que você tem que vestir. Quantas vezes você tem que estar na igreja, com quem você tem que se relacionar. Enche você de pode, e enche você não pode. Dito a tua vida, não é? Aí também vem a doutrina do pagar preço. Eu tenho que estar sempre pagando preço por alguma coisa. Apresenta-se o Deus da barganha. Para mim obter alguma coisa de Deus, tudo tem um custo, tudo Deus quer o melhor de mim. Aí vem essas coisas, você tem que dar o seu melhor para Deus, né? Tem até música que canta isso. Então é um Deus que, para ser a meu favor, para fazer alguma coisa a meu favor, ele tem muito interesse no que eu vou dar para ele. Ele quer que eu dou muito dinheiro, muito envelope, dízimo, oferta, faça sacrifício, porque se eu não der nada, ele não vai gostar muito de mim. Porque para ele fazer alguma coisa para mim, primeiro ele quer que eu dê o máximo para ele. Então eu vou dar tudo que tem, eu vou fazer fogueira santa. Eu vou dar o dízimo, uma oferta igual ou maior que o dízimo, eu vou dar o trízimo. Você já não viu isso na televisão? Eu vou dar tudo que tem, vou fazer uma fogueira santa. O que é fogueira santa? Que isso é uma maldição. De tanto em tanto tempo eu tenho que dar tudo que eu tenho.
casa, carro, porque se eu não der tudo que eu tenho para depender só de Deus, eles falam assim. Abrir mão de tudo, poupança, fundo de garantia, dá tudo na igreja. Dar para Deus é dar para eles. Então Deus não vai fazer nada por mim. Por quê? Porque eu tenho que me sacrificar. É o sacrifício, vocês estão entendendo? É uma maldição que empobreceu e atormentou a vida de muita gente. E já está chegando uma aí no pedaço. Meio de ano é aí, fogueira santa. Então isso aí é o asceticismo. Um Deus da barganha que quer que eu dê muito para Ele para me abençoar. Tudo tem um preço para pagar. Isso me custa muito caro, porque minha vida está envolvida nisso. Que outra falsa doutrina? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? Eu quero sentir um Deus na carne. Deus para mim é um arrepio, um calor, é me descontrolar e gritar, é revelar, ver coisas. Estou vendo, Deus me fala, eu estou vendo, eu estou enxergando, falou, Deus revelou, eis que te digo, Deus manda te dizer, Deus vai te abençoar, ó o cajado de Jeová. Aí você vê esses pentecostais doidos, canela de fogo, sapato de fogo, gritando, rodando, tudo é gritaria. Eles não sabem falar, para eles tudo é pregar, gritar, tudo é gritaria, né? Vocês já ouviram isso? Aí aparecem aquelas irmãzinhas, falam isso com todo respeito, com aquele rabo, aquele cabelo preso atrás, elas falam que nem homem. Vocês percebem? Parece um homem gritando e bate o pé no chão, eita lá, bacata lá. Isso aí é o gnosticismo. É um Deus, emoção, sentimento. Eu tenho que pular, eu tenho que gritar, eu tenho que chacoalhar, eu tenho que dar uma rajada de metralhadora de língua. Né? Isso é o gnosticismo. Aí aparece no meio desses aqueles, Deus está me revelando, Deus me revela uma pessoa de roupa branca. Olha, é você mesmo. Geralmente são os novos que entram na igreja que não conhecem. Deus manda te dizer que vai fazer isso na sua vida. Então, quando tem uma irmãzinha fazendo alguma coisa errada, Deus me mostra a mão de Jeová descendo, vai rachar a cabeça. É você mesmo? Ai, coitada de mim. Você não vê os canelas de fogo, o sapato de fogo? Tudo é de fogo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Isso aí não é o evangelho, nem é avivamento do Espírito Santo, isso é a carne. É a feitiçaria da carne. Que outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses? O misticismo. Hoje em dia você vai numa igreja, você vai num culto que se fala assim, em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Só que você entra lá, tem um pouquinho de espiritismo, de macumba, de catolicismo e um pouquinho em nome de Jesus. Tem um pouquinho assim. Aí você vai lá, é agorada, rosa ungida, a rosa da Iemanjá lá que eles faziam na macumba, é trazida para dentro da igreja, virou rosa de Jesus, é ungida. Não leve a mal porque eu repito muito isso. A cada dia entra alguém novo que viveu nesse mundo maligno, o evangelho, e vai ser liberto. É água do Rio Jordão, é corredor de sal grosso. A macumba usa sal grosso, mas eles fazem um corredor no meio da igreja, a pessoa tem que passar, e tem um monte de encapetado com a mão assim, sui na cabeça deles, o tempo todo. Eles têm que tomar esse passe. Só que quando sai lá no fim, a semana que vem vai passar de novo, porque não resolveu nada. E não para mais. Toda hora é uma fogueira. Aliás, é um corredor de sal grosso. E é banho de descarrego, né? Na macumba é o banho de abô. Eles misturam ervas com água, com aquilo. Na igreja virou banho de descarrego. Sexta-feira 13, sexta-feira de descarrego. Aí você vai lá, tem macumba, tem espiritismo, invoca um monte de demônio. A macumba deu um nome para os seus santos, que são os demônios da macumba. Aí eles trouxeram, você procura na Bíblia, Exu, tranca-rua, não existe essas coisas. Mas na igreja eles trouxeram a macumba, então manifesta tranca-rua, manifesta pomba-gira, eles invocam os demônios da macumba. Toda hora tem alguém estrebuchando. Por quê? Porque eles invocam demônio como se fazem num terreiro de macumba. E a água benta da igreja católica virou água ungida do Rio Jordão, que não vem nada do Rio Jordão, é tudo da torneira. Tudo mentira. Vocês estão entendendo? E qual outra coisa que estava lá? O pessoal da lei, né? Eu não vou ler os textos aqui para não ficar demorado, mas nós vamos começar em breve a entrar em todos eles. Ainda tinha lá aqueles que queriam arrastar as pessoas para o Velho Testamento, para a Velha Aliança. Não entendendo que na cruz,
Cristo cumpriu a velha aliança, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então a velha aliança acabou na cruz. Todos os símbolos judaicos, os sacrifícios, os rituais, a lei, tudo aquilo que era judaísmo do Velho Testamento, quando Cristo morre na cruz, ele acabou com tudo, ele cumpriu e acabou, eliminou, estabelece no sangue dele uma nova aliança, começa-se um novo testamento. A forma de Deus chegar a qualquer um de nós agora não vem mais pelos meios que ele estabeleceu na velha aliança, ele acabou com aquilo, vem através da nova aliança, o novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus. Vocês estão entendendo? Está bem claro isso na mente de vocês. Olha, para mim entender a nova aliança, preciso ter essa divisão dentro de mim. A velha aliança acabou na cruz. A velha aliança, o Velho Testamento é a história do povo judeu, história dos reis, história de Abraão, Isaac e Jacó, história da formação do povo de Israel, da nação de Israel. É a história deles. A igreja não existia no Velho Testamento. O que existia era a aliança de Deus com o povo judeu. Os demais povos não faziam parte. Quando Cristo vem, ele é um judeu, ele se submete à lei, cumpre a lei, morre na cruz, elimina a velha aliança, cumpre aquilo, acaba, estabelece uma nova aliança no meu sangue, ele diz. E começa-se um novo testamento. Então é coisa mais errada a igreja, que se diz igreja, voltar para o Velho Testamento e ficar praticando o judaísmo. Isso é voltar para a morte, para a escravidão. E a maior parte das pregações que você ouve, Velho Testamento. Então a lei acabou, tinha aqueles querendo arrastar a igreja para a lei. Aí nós chegamos nesse texto. Vamos começar a ler desde o verso 6. Então Paulo fala: como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, assim vocês vão andar nele. Então tem 3 palavrinhas que eu vou falar de novo. Nele radicados, edificados e confirmados na fé. O que é ser radicado em Cristo? Não é? Vou dar o mesmo exemplo para você memorizar. Você planta uma jabuticabeira pequena, faz uma cova, planta a jabuticabeira ali. Daqui uns anos ela cresceu e se enraizou naquela terra. Vai ali com a mão, pega no tronco dela, tenta tirá-la dali. Não vai conseguir, por quê? Porque ela ficou tão enraizada naquele solo, ela cresceu e se enraizou tão forte ali que com as mãos você não tem mais força para tirá-la dali. Então é isso, eu estou aprendendo o Evangelho. A verdade do Evangelho vai se enraizando em mim, eu estou me enraizando em Cristo. Estou enraizado nele, nas entranhas. As minhas raízes no Evangelho cresceram, se firmaram de tal jeito que eu creio só nele, eu não me separo dele, eu não abro mão dele, eu não creio em nada orado, nada ungido, nenhum homem, nenhum apóstolo. Tudo isso aí é um embuste, é uma enganação. A verdadeira fé está só em Jesus Cristo e naquilo que ele fez na cruz. Cristo está santificado no meu coração. O que é Cristo santificado no meu coração? Separado. Eu não creio em Cristo e mais numa coisinha. Cristo mais Maria. Cristo mais um santo, Cristo mais a água, Cristo mais o olhinho ungido, Cristo mais o cajadinho de Moisés. Não. Eu estou enraizado e creio somente em Cristo. Eu estou totalmente enraizado nele, radicado nele. O que é a outra palavrinha lá? Nele, edificado. O que é edificar? Vai construir um prédio de 16 andares, vai fazer a fundação, né? Vai fazer as sapatas, as colunas, muito ferro, muito concreto, bem firme. Aí você constrói 16 andares em cima. Vão ficar firmados, por quê? Porque está bem construído, uma base sólida. Então nós estamos construídos em Cristo, a nossa fé está construída nele. A minha mente está firmada nele, estou enraizado e bem construído. E a outra palavrinha, firmados na fé. O que é uma coisa firmada? Você compra armários pesados de madeira de primeira, vai pôr lá na parede da cozinha, parede sólida, o que você vai fazer? Vem com uma broca 10, né? Bucha 10, parafuso 10, marca, parafusa tudo aquilo ali, fixa. O parafuso é aquele armário pesado, ele vai ficar fixado na parede. Você pode subir em cima. Ele não sai dali, porque ele foi fixado. Isso que é firmado, ou seja,
É como se nós estivéssemos parafusados, fixados em Cristo. E nada nos arranca dali. Vocês estão entendendo? Pode puxar, pode vir, pode acontecer um montão de coisa. Nós estamos tão fixados nele. Ele é o centro da nossa fé e nada mais. Nem que você fique solitário, nem que você fique triste, nem que você passe por problemas. Eu estou fixado nele, eu creio nele, a minha fé nele não depende se a minha vida exterior está bem, se eu tenho muito, se eu não tenho. Se eu comi muito ou se eu estou com pouco para comer. Essas coisas são externas, não depende da fé. Tendo muito, tendo pouco, eu não tendo nada. Eu passo a tribulação que eu tenho que passar, mas eu estou firmado nele, fixado nele. A minha fé não se altera, porque eu estou fixado nele. E ninguém me rouba isso. E depois Paulo fala, no verso 8, cuidado, que ninguém vos venha enredar, olha lá, suas filosofias, as vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo, tudo isso se tratando da religião e não segundo Cristo. Ou seja, o que é estar enredado? Você cansou de me ouvir falar isso. O peixe vem nadando, o pescador pôs uma rede, ele vem, entra na malha da rede, ele não tem nem noção do que vai acontecer com ele, ele vem ali nadando, daqui a pouco ele entra, fica preso pela guerra, ele ficou capturado. Agora, ele, por mais que se esforce, ele não consegue passar pela malha da rede. Ele não vai para frente. E se ele quiser dar uma ré, não vai também, porque prendeu aqui. Então, o que é uma mente enredada? Olha, o alvo da religião, presta atenção. Eu quero pular isso, mas tenho que falar. O alvo da política, das empresas, dos líderes evangélicos, é capturar a tua mente. A mente pode ser capturada com a verdade, e a verdade põe a mente da pessoa em liberdade. Mas a mente pode ser capturada. Todo líder inteligente sabe que ele pode influenciar tanto as pessoas e levar as pessoas a fazer o que eles querem. Você está entendendo? Basta capturar a mente dela, pôr coisas ali que ele quer que funcione na cabeça dela, e ela vai ficar dominada por aquilo, porque ela vai achar que tudo aquilo vem de Deus. É que nem uma propaganda, uma empresa vai lançar um produto novo. Você lembra, um tempo atrás, tudo era ginkgo biloba, lembra? Ligava o rádio, ginkgo biloba, ligava a televisão, ginkgo biloba. Ginkgo biloba, lá quando caiu lá a bomba de Hiroshima, a única coisa que não matou foi a raiz do ginkgo biloba, e vai resolver todo o seu problema. Quem não tomou ginkgo biloba? Lembra isso? Todo mundo comprando ginkgo biloba, onde tem ginkgo biloba. Aí passou o tempo, ninguém nem mais fala de ginkgo biloba. Agora é ômega 3, agora é óleo de coco, está todo mundo. Vocês estão entendendo? A propaganda faz a cabeça das pessoas, as pessoas ficam robotizadas e elas obedecem àquilo que está entrando ali. Né? Assim é a política. Não vamos falar de política. A política, o cara vai lançando uma coisa na tua cabeça, ele tem que te capturar. Mesmo sendo mentira, você não conhece, vai ser verdade para você. Chega um tempo que aquilo entrou tanto em você que aquilo te governa. E você vai achar que é aquilo, mesmo que seja mentira. Você foi capturado. E você vai obedecer, porque aquilo puseram na tua cabeça. E a falsa doutrina. Olha, esse olhinho ungido veio de Israel. Você não conhece o Evangelho. É unção de Deus, eu consagrei, olha, leva para a tua casa, põe na testa, faz assim nos umbrais da porta. Isso vai te libertar do demônio. Isso vai te curar, vai te salvar. Só que eu preciso levantar 100 mil reais, eu preciso 100 pessoas com 1.000 reais. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser abençoado? Vocês entendem? E vai um monte de gente, vai pegar aquele olhinho não é nada, não existe nada, não existe unção. Mas de tanto que bateram na tua cabeça, aí você vê as irmãs, abre a bolsa, tem um olhinho de tudo quanto é tipo, rosa, amarelo, cada um com uma coisa, isso é para passar no marido para ele ficar calmo, esse aqui é para o filho, esse aqui é para mim. Qualquer coisa, olhinho, né? Fui visitar uma pessoa, cheguei na porta, falei, o que é isso? Pensei, sabe a mão de óleo, marca de mão de óleo aqui, marca de mão, eu falei, olha aqui está a casa da unção.
É óleo para todo lado e a pessoa está oprimida com depressão. O que é ser enredado? O alvo é a mente. Se o líder religioso, olha, presta atenção, ele capturar a tua mente com aquilo que ele quer que você faça, com a doutrina falsa que você não sabe, ele vai ter você na mão dele. Se ele for um líder vigoroso, né, dominador, ele vai dominar a tua vida. Você pode estar olhando para mim e ter sido dominado muito tempo sem saber, está acordando agora. Você da internet está olhando para mim, você pode ter sido dominado 30 anos. De vez em quando liga alguém para mim, pastor, eu estou 30 anos na igreja tal, não vou falar o nome. Eu estou 25 anos, um dia desse me ligou um pastor, estou há 15 anos na igreja tal, ouvindo esse arroz com feijão que o senhor prega, porque eu quero que fale assim, arroz com feijão mesmo. Abriu a minha mente, eu fui falar essas coisas lá, fui mandado embora rapidamente. Estava capturado por aquele sistema doutrinário enganoso, e estava mesmo. Então, uma liderança evangélica, um influenciador evangélico, pode fazer a cabeça de tanta gente, mas só faz daqueles que não conhecem o evangelho. Porque quem conhece está protegido. Ele fica enredado. O peixe não ficou preso na rede? Assim é uma pessoa enredada. Está presa na religião, na doutrina do engano. Eu já falei isso, vou falar de novo. Fui aqui na farmácia, ali na Guapira, e do lado ali, reabriu agora de novo. Uma sinagoga de Satanás. E por incrível que pareça, essa semana eu passei lá, Deus mexe comigo, não adianta. Eu passei lá, quando eu passei, fui olhar, falei, tá todo mundo com a mão na cabeça. Falei, não posso nem... Eu falo isso, vim ver isso, essa praga de engano, né? Aí eu apareci na farmácia, do lado tem uma sinagoga, daqueles que se dizem judeus e não são. E saiu uma mulher com um botão de rosa, estava até murcha. Você sabe quando a rosa já está morrendo assim? Eu olhei bem para ela, estava caindo uma garoinha, né? E ela parou ali num toldozinho que tem na farmácia, eu entrei lá. Eu pensei comigo, ela saiu ela ali de dentro acreditando naquela coisa ali, aquela rosa está mais murcha do que viva. E vai para casa acreditando que aquilo tem alguma coisa e vai fazer um benefício para ela. Quem sabe ela tem problema com o marido, ela estava com um traje simples, deve ter problema até de necessidade financeira. Ela está confiando não em Jesus, naquela porcaria que deram para ela. Ela está pondo a fé naquilo ali. Olha a rede, olha a rede. É sutil, mas a mente fica capturada. Então, continuando. Aí Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, a sutileza, a tradição dos homens, rudimentos do mundo, não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, já falamos isso, também nele estás aperfeiçoados, falamos isso, ele é o cabeça de todo principado e potestade, e hoje nós vamos falar isso. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo foi o único que falou muito sobre circuncisão e incircuncisão. E o que é a circuncisão? Né? O que é a circuncisão? Deixa eu voltar aqui. A circuncisão é um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel. Como era feito isso? Todo homem, ele nascia, ele era obrigado a ser levado para o sacerdote chegava lá e ia fazer uma cirurgia como se fosse de fimose. Aquela pele que cobre a cabeça do órgão genital masculino, ele era levado lá, vinha o sacerdote a cortar aquela pele, né? Ia cortar aquela pele, aquela criança iria sangrar, e eles eram obrigados a guardar a lei. Aquilo era a marca da guarda da lei, a circuncisão. Então, todo homem do Velho Testamento era obrigado a circuncidar-se, né? Então, todo homem trazia uma marca, uma cicatriz da circuncisão. Aquilo representava o quê? Que ele era um guardador da lei, um seguidor da lei de Moisés, ele tinha um pacto de aliança com Deus.
Por exemplo, quem tem gado, o que ele faz no gado? O gado pode fugir, sair nessa área, então ele vem e marca o gado. Tss, não marca? JN lá, vai. Quem olhar aquele gado, olha, aquele gado ali é do fulano de tal, porque é uma marca dele ali. Então aquele gado pertence ao quê? Aquele homem que tem cabeças de gado. Mesma coisa, todo judeu tinha uma marca, uma cicatriz, a circuncisão, que ele estava debaixo de uma aliança, ele tinha uma aliança com Deus, ele era obrigado a guardar toda a lei. Você pode ver que quando Davi vai enfrentar Golias, aí Davi era circuncidado. O que ele fala para Golias? Quem é esse incircunciso? O que Davi está dizendo? Esse aí não tem nenhuma aliança com Deus. Quem é esse homem que não tem aliança com Deus para vir vencer e afrontar os exércitos de Israel? E corajoso, ele tinha uma aliança com Deus, foi lá e derrubou o gigante. Está bem claro isso? Vamos ver esses textos na palavra de Deus, para você entender. Então vamos lá para o Velho Testamento agora, Gênesis, capítulo de número 17. Você vai ver que antes da lei, Deus ordenou também a Abraão a circuncidar-se, né? Mas pastor, o que isso tem a ver comigo no Novo Testamento? Já já você vai ver. Então, Gênesis capítulo 17, nós vamos encontrar aí no verso 23 a 27, uma coisa interessante. Deus ordenou que Abraão circuncidasse todos os seus servos, Gênesis 17, 23, aqui, Gênesis 17, 23. Deus chegou para Abraão e falou: olha, você vai circuncidar Ismael. Até então Isaac não havia nascido ainda, Ismael era o filho dele com a escrava. Circuncidar ele e todos os que estavam na casa dele, os escravos comprados, todo mundo ia ser circuncidado. Então vamos ler, Gênesis 17, 23. Tomou, pois, Abraão, seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos na sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre a sua casa, e lhes circuncidou na carne do prepúcio, cada um, naquele mesmo dia como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Então, Deus ordenou para Abraão: olha, nós vamos ter uma aliança entre eu e você. Então você tem que se circuncidar, seu filho e todos os machos, todos os homens da sua casa. Isso aqui é antes da lei. Agora, depois que a lei é dada, também continua a circuncisão. Todo aquele que nascia debaixo de lei era obrigado a circuncidar-se. Então você está em Gênesis, lá, Gênesis, Êxodo, Levítico. Segundo livro depois de Gênesis, Levítico, número 12. Aqui é o livro das leis. Levíticos, número 12, nós vamos ler versos 1 a 3. Levítico 12, 1 a 3. Todos acharam? Disse mais o Senhor a Moisés. Não, é Levítico 12, né? Isso, 1 a 3. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia, se circuncidará ao menino na carne do seu prepúcio. Aí vai um monte de coisa. Então o que Deus diz através de Moisés? Que era uma ordem para todo o povo de Israel. Quando a mulher tivesse um filho menino, ela faria aquele período de purificação, se separaria, e o menino, depois de 8 dias, ele tinha que ser levado na presença de um sacerdote e ser circuncidado. Por quê? Porque a marca, o sinal da aliança com Deus, era que todo homem fosse marcado pela circuncisão, obrigado a guardar toda a lei. Está bem claro isso na sua mente? Você entendeu direitinho isso? Sim ou não?
Jesus foi circuncidado, olha lá, vamos lá, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo número 2, como Jesus era um judeu e veio cumprir a lei, ele também precisava passar por todos os processos que uma criança comum que nascia debaixo da lei tinha que passar. Então ele também foi circuncidado. Lucas 2, 21. Completado 8 dias, está falando a respeito de Jesus, para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passado 8 dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor e ser circuncidado. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado. E para oferecer o sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Então Jesus também passou por esse processo. Jesus nasceu debaixo da velha aliança, nasceu debaixo do Velho Testamento. Ele era um judeu e ele, como criança, precisava também ter a marca da velha aliança na sua carne, na obrigação de cumprir toda a lei, de se submeter à lei, de cumprir a lei. E ele foi o único capaz de cumprir a lei, porque, como já explicamos, ele era perfeito, ele teve condições de cumprir a lei. Então, desde criança, ele foi circuncidado segundo a lei. Fez todos os rituais certinhos, porque ele era judeu. Entende? E ele cumpriu a lei, estabeleceu o seu ministério cumprindo a lei. Vamos agora para Romanos. Romanos capítulo de número 15. Está em Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos capítulo de número 15. Nós vamos ver aqui o que Paulo fala a respeito de Jesus. 15, verso 8. Abra aí, acompanhe e leia. Romanos 15, 8. Olha, digo, pois, que Cristo foi constituído, olha, presta muita atenção nisso, ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. O que é um ministro? Ministro da circuncisão. Nós temos no nosso governo aqui, na nossa democracia, ministros. Por exemplo, o ministro da Minas e Energias. O que ele vai cuidar? Ele é um ministro que vai prestar serviços para Minas e Energias, vai trabalhar nessa área. O que é o ministro da Agricultura? É um ministro, um homem que vai prestar um serviço na área da agricultura. Está bem claro isso? Ele é um ministro, ele vai ministrar, prestar serviços naquela área que ele foi designado. Por que Cristo é apresentado como um ministro da circuncisão? Porque ele veio como um ministro ministrar tudo aquilo que se tinha na velha aliança. Ele veio cumprir tudo aquilo que se tinha na velha aliança. Ele foi circuncidado, ele foi obediente à lei e ele cumpriu todo o ritual, ele cumpriu a velha aliança, foi o único capaz. Ele foi o ministro da circuncisão, que era para trabalhar e cumprir toda a velha aliança. Por isso que, sem medo de errar, eu afirmo que o Velho Testamento acabou, a velha aliança acabou na cruz. Cristo foi o ministro da circuncisão que cumpriu tudo aquilo e na sua morte ele eliminou a velha aliança. Você é definido nisso? Está claro isso no seu coração? Então, eu vou dar a mesma advertência. É um grande erro pegar a igreja e só ficar no Velho Testamento praticando a velha aliança. Um ministério falido que acabou na cruz. Então, Cristo foi ministro da circuncisão. Ele veio prestar um serviço como ministro da circuncisão. Ele foi circuncidado, se submeteu à lei, cumpriu toda a lei, cumpriu todos os quesitos da lei, todos os rituais, e na sua morte ele eliminou a velha aliança. Mas, pastor, tudo bem, mas o que tem a ver isso conosco na nova aliança? Volta lá para Colossenses, onde nós estamos. O que Paulo fala em Colossenses 2? Ele fala assim, no verso 11. Nele também, olha lá, fostes o quê? Circuncidados,
nele também vocês foram circuncidados, vocês são igreja. Só que a circuncisão na nova aliança é uma coisa totalmente diferente. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Que também existe uma circuncisão na velha aliança. Uma circuncisão na nova aliança. A circuncisão da velha aliança era uma cirurgia, como se fosse uma cirurgia de fimose. Mas na nova aliança, a circuncisão é uma coisa que acontece no nosso espírito, no nosso coração. É uma coisa totalmente diferente. Assim como aquele povo da velha aliança tinha uma cicatriz, era marcado pela circuncisão, que ele era obrigado a guardar toda a lei, assim também na nova aliança a igreja é circuncidada, mas só que no interior, no espírito, é chamada circuncisão de Cristo. Vamos ver onde estão essas coisas? Então, pastor, nós temos uma marca, sim, dentro do nosso espírito. Nós temos a marca da circuncisão, do evangelho, a marca da nova aliança. Nós vamos falar isso terminando esta palavra, esta pregação. Então vamos lá, Romanos capítulo de número 2. Volta aí, Romanos, capítulo de número 2. E vamos ler verso 29. Vamos ler o 28 também. Então, Paulo está mostrando que o exterior não resolve nada. Ser circuncidado exteriormente, ter no próprio corpo a marca da circuncisão para obedecer à lei, é uma coisa exterior, não resolve nada. Aí Paulo vai dizer que o que vale para Deus é o que aconteceu dentro de nós, no nosso coração, no nosso espírito. O novo nascimento, o selo do Espírito Santo que está em nós é uma coisa que aconteceu em nosso espírito. Então no verso 28 ele fala: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele o que é interiormente, e circuncisão é a que é no coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas procede de Deus. O que Paulo estava dizendo? Que a velha aliança era uma religião externa, era uma religião palpável, visível, cheia de símbolos, que a circuncisão que deixava que exigia que eles cumprissem a lei, era uma coisa externa. Então ele está dizendo que o judeu verdadeiro não era aquele que ficava externamente naquela religião, mas era aquele que era no interior, que tinha acontecido no interior do seu coração, do seu espírito. Vocês estão entendendo? O que isso quer dizer? Que a circuncisão de Cristo é um ato que acontece dentro de nós. Quando eu creio em Cristo, eu nasci de novo. Eu passo a ser circuncidado no meu espírito. Assim como eles traziam uma marca física na velha aliança, nós trazemos uma marca, um sinal de Deus, um selo de Deus no nosso espírito que mostra que nós somos de Deus, nós somos circuncidados, nós somos o povo de um novo testamento, o povo de uma nova aliança. Ninguém vai ver isso em você. Mas o mundo invisível sabe que você tem um selo de Deus, que você é circuncidado no espírito, você é uma pessoa salva, faz parte da igreja, é nascido de Deus, nascido de novo. Você é a igreja de Deus. Então vou ler esse verso de novo. Verso 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é o que é interiormente, circuncisão é a que é do coração, lá no espírito. Não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, só para recapitular, o que era a circuncisão na velha aliança? Era uma marca que todo homem tinha na carne. Aquilo era um símbolo de uma aliança que ele tinha com Deus. O que é a circuncisão na nova aliança? É algo que aconteceu dentro de nós. Nós nascemos de novo, nós somos circuncidados no espírito. A igreja é circuncidada no espírito que procede de Deus. Então, cada um de nós tem um selo de Deus no seu espírito que faz parte da igreja. Esses são os verdadeiros eleitos de Deus, chamados, predestinados e salvos por Deus.
Vamos em frente. Agora vamos lá para Filipenses, capítulo de número 3. Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso 1. Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então Paulo repetia muito as mesmas coisas também. E Paulo dizia assim, olha, quanto mais eu repetir essas coisas para você, é segurança para vocês. Agora Paulo vai começar a alertar uma coisa importante. Olha lá, acautelai-vos, vocês têm que ter cautela dos cães. Quem são os cães? Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que era a falsa circuncisão para o apóstolo Paulo? A circuncisão da velha aliança. Paulo está dizendo que você tem que ter cautela dos maus obreiros, dos cães e da falsa circuncisão. O que era a falsa circuncisão? Aqueles que ainda queriam arrastar as pessoas para a velha aliança, para o Velho Testamento. A falsa circuncisão. Para uma aliança que já havia sido posto um fim nela na cruz. Agora olha o que ele fala no verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então Paulo está dizendo que a verdadeira circuncisão somos nós que adoramos a Deus no Espírito, que fomos circuncidados no nosso coração, no nosso espírito, que trazemos a marca de Deus em nosso espírito. Você sabia que o mundo invisível, nós não vemos isso, mas o mundo invisível dos espíritos, né? Você sabia quando ele olha para você, ele sabe que isso está dentro de você? Você sabia disso? Quando anjos olham para você, isso é muito sério. Ali está um circuncidado na nova aliança, um filho de Deus. Você é reconhecido e visto no mundo espiritual por todos os seres espirituais como o Filho de Deus, a propriedade exclusiva de Deus, circuncidado no Espírito. Você pensa que você não é visto, que você não é reconhecido? Quando um anjo olha para você, isso aqui não é espiritismo, não. Quando um anjo olha para você, ele consegue ver lá. Ali está um Filho de Deus, circuncidado no Espírito, portador da nova aliança. Propriedade exclusiva de Deus, uma pessoa salva. Uma pessoa salva. Você não vê isso em mim. Eu não vejo isso em você. Mas você é reconhecido no mundo espiritual como alguém assim. Liberto do império das trevas. Ali vai um liberto do império das trevas, transportado. Santuário de Deus, igreja do Deus vivo. Você quer ver aqui, ó? Vamos para Hebreus 12. Só para você entender isso. Hebreus 12. Você está em Filipenses, aí um pouquinho para frente. Hebreus 12. Ele está dizendo que existem muitos seres que rodeiam a igreja. Olha, Hebreus 12. Você achou? Leia aí, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aí, que nuvem de testemunhas é essa? Será que o apóstolo ele tem em mente as pessoas que estão ao nosso redor? O lugar que você trabalha, por exemplo, não tem nenhum crente? Isso não pode ser testemunha. Testemunha é alguém que olha, que vê o fato e está presente, viveu, vivenciou aquilo que aconteceu. Testemunhas não são as pessoas da sua família. Testemunha de que eles? Pode ser, eles não te enxergam interiormente.
Então nós, ao nosso redor, existem anjos de Deus, seres espirituais. Eles olham, estão rodeando, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Não são poucos, é uma nuvem, eles olham e são testemunhas de quê? Que você é um filho, que você é circuncidado no Espírito, que você é salvo, que você pertence a Deus. Você pode estar com uma roupinha simples, fraquinho, andando na rua, até meio triste. Não tem nem consciência da existência desse nível, nem sabe disso. Alguém pode olhar e te desprezar pela tua aparência, mas no mundo espiritual, você é um circuncidado no Espírito, você é reconhecido, você é visto. Você entende, você é propriedade de Deus, você é um filho, você é uma luz que brilha como filho de Deus, reconhecido em todo este universo. É a nuvem de testemunhas. Agora não vão virar um místico, eu quero ver o anjo, eu quero barulho de anjo, né? Tem barulho de anjo nesse lugar. Não é nada disso. Fogo descendo, não. Mas que existe testemunhas espirituais, anjos de Deus, que reconhecem quem você é. Às vezes eles já te livraram de coisas que você nem sabia que ia enfrentar. Às vezes eles te livraram de coisas que aconteceram. Você já chegou uma hora que você... Eu entrei na rua errada, fiquei até irritado porque entrei na rua errada, vou ter que andar mais. Cada vez que acontece isso comigo eu reclamo um pouquinho, mas opa... Eu acho que naquela encruzilhada ali, eu poderia sofrer um acidente. Então, se eu dei essa mancada, é porque Deus está me livrando de alguma coisa. Vocês estão entendendo? Não é? Aconteceu um imprevisto que mudou o teu curso. Às vezes a gente acha até ruim, mas mudou porque aconteceu alguma coisa com você lá. Então você teve que pegar um outro itinerário, atrasar o metrô, parar, aconteceu um montão de coisa que te desagradou. Mas houve uma intervenção sobrenatural que você nem sabe que foi liberto disso, protegido e guardado pelo poder de Deus. Porque essa nuvem de testemunha que está ao nosso redor, olhando, sabendo que você é um circuncidado, um selado, um filho de Deus, guardado pelo poder de Deus. Acredita nisso? Hebreus 12, olha lá, vou ler de novo o verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora vamos lá, Efésios, capítulo de número 1. Repetindo, como na velha aliança ele tinha uma marca, o homem tinha uma marca na sua carne da circuncisão, nós também temos uma marca no espírito, na circuncisão de Cristo, naquele que foi feito dentro de nós, no nosso espírito. E que marca é essa? É o selo de Deus, o selo do Espírito Santo. Então, Efésios capítulo 1, vamos ler verso 13. Seria bom ler o capítulo inteirinho, mas vamos ler o verso 13. Em quem também vocês, olha lá, leia e entenda. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, vocês ouviram a palavra da verdade, tendo nele, em Cristo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, esse Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ele está dizendo o quê? Quando vocês ouviram o quê? A velha aliança? Não. Ouviram o evangelho, ouviram a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho não é lei, não é velha aliança, é o evangelho da vossa salvação. O que é a palavra da verdade? É o evangelho. É o evangelho da nossa salvação. Eu ouvi e criei, tendo também nele crido, aconteceu uma coisa sobrenatural em mim. Deus vem e me sela, o Espírito Santo vem para dentro de mim e me selou, me marcou. Olha a circuncisão de Cristo. Eu fui marcado, sinalizado,
selado com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito é o penhor, é a garantia de que tudo que Deus me prometeu vai acontecer na minha vida. Selo do Espírito Santo. Quando você compra uma propriedade, né? O que você vai fazer? Já deu 1000 vezes esse exemplo. Vai num cartório, lavra uma escritura e vai registrar. O que vai dizer na escritura? A partir desta data, fulano de tal comprou, pagou por esse imóvel pertence a ele, está escriturado e registrado. Se alguém vier algum dia e falar, não, essa casa é minha, você não precisa falar nada, só mostra a escritura é a prova de que a propriedade é sua, sim ou não? Qual é a prova de que eu sou de Deus? Qual é a prova que essa nuvem de testemunha está ao meu redor e me identifica e me reconhece como filho de Deus liberto? É o selo do Espírito Santo em nós, é a escritura de Deus lavrada e registrada que diz assim, este indivíduo, esta pessoa é minha propriedade, pertence a mim, é meu filho, ninguém pode tocá-lo porque está a escritura dentro dele, o selo da circuncisão de Cristo, que é o Espírito que habita dentro de cada um de nós. Eu não estou buscando o Espírito Santo, campanha do Espírito Santo, busca do Espírito Santo. O Espírito Santo me selou, é a marca de que eu fui salvo, circuncidado no Espírito por Jesus Cristo. Isso é uma propriedade exclusiva de Deus. Circuncisão, velha aliança, uma marca na carne que escravizava a pessoa debaixo da lei, era obrigado a guardar a lei. Cristo cumpriu, ele mesmo foi circuncidado, removeu tudo aquilo. Circuncisão de Cristo acontece no meu espírito. A marca que eu trago aqui é o selo de Deus, o selo do Espírito Santo. A escritura de Deus que diz, minha propriedade exclusiva, meu filho, ninguém pode tocar porque é meu, comprado com meu sangue. Acabou o medo. O mundo, olha, eu tenho que repetir isso. O mundo invisível, quando olha para você, fica chocado, ali está um filho selado, circuncidado no Espírito. Quando um anjo de Deus olha para você, olha que coisa linda, ali está um filho legítimo, circuncidado, selado, olha a marca de Deus nele. Você entende o que eu estou dizendo? É isso que você é. É isso que é a circuncisão de Cristo. É uma coisa que já se cumpriu em cada um de nós. Já fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Nunca vamos perder a salvação. E somos dele para sempre. Somos dele para sempre. Somos dele para sempre. Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Um coração bem sincero, vamos orar. Senhor, nós fomos circuncidados no Espírito, Senhor. E a marca da circuncisão em nós é o selo do Espírito Santo que habita em nós. Por isso nós queremos te adorar profundamente por esta verdade. Nós estamos rodeados por uma nuvem grande de testemunhas. Quando olham para nós, reconhecem quem nós somos, identificam em nós o selo, a garantia de Deus para sempre. Por isso nós te adoramos profundamente, Senhor. E queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento mais. E não só o nosso, mas de todos quantos pelo YouTube receberem esta palavra. Abra o entendimento deles, que muitos vejam e recebam a revelação do Evangelho da graça de Deus. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. E você diz amém.